Então, é o seguinte, a gente vai começar a falar agora um pouco sobre o que a gente... Lembra que lá atrás, né, antes, quando a gente ainda estava na escola, a gente falou sobre as camadas da Terra. Vocês lembram que a gente falou sobre a atmosfera, a biosfera, a litosfera e a hidrosfera? A gente falou sobre as 4, né? O que a gente viu até agora, que a gente estava falando sobre água, era da camada da hidrosfera. Então, a gente já viu quais são os ecossistemas aquáticos, como que os seres humanos se relacionam com essas águas, quais são os tipos de água que existem, enfim, de onde a gente capta a água, que existe água em vários estados, no estado líquido, no estado sólido, né, nas geleiras, no estado gasoso, quando a gente tem essa água que evapora. Beleza, então vimos tudo isso sobre a hidrosfera. Agora, a gente vai falar sobre a litosfera. A litosfera, que era a parte de terra, né? Do nosso planeta. Ótimo, beleza. Então, a parte de terra do nosso planeta é composta por... a gente divide em algumas seções, tá? Aí na capa do capítulo de vocês, do capítulo 14, já tá falando. Então, a gente vai falar sobre rochas, minerais e solo. Se eu não me engano, solo não chega a entrar nesse... Aliás, acho que até tem nesse capítulo, mas tem pouquinha coisa sobre ele. E aí, provavelmente eu vou trazer algumas coisas diferentes para vocês, os tipos de solo que existem, como esses solos são formados, enfim. E a gente vai começar falando sobre rochas, tá? A primeira coisa que eu vou falar sobre rocha, todo mundo já viu alguma rocha, com certeza. E a gente tem muito costume de chamar rocha de pedra. Que a gente, enfim, as pedrinhas pequenas que a gente chama de pedra, que são essas que a gente consegue pegar com a mão, essas que estão, enfim, a gente encontra no chão, pela rua. Essas pedrinhas, na verdade, elas são fragmentos de rocha. Todo mundo entende o que são fragmentos? Eu vou falar disso mais pra frente de novo. Sim. São pedacinhos. Sim. Fragmento é um pedaço, né? Então, imagina que eu tenho... Ai, meu Deus, alguém tá tentando entrar na sala. Por que fica saindo? Os fragmentos de rocha, fragmentos de qualquer coisa, na verdade, são pedaços pequenos. Então, imagina que eu tenho uma pizza inteira e cada pedaço dessa pizza que eu divido é um fragmento da pizza. Então, é uma parte dessa composição original ali, que era bem maior. Beleza? Isso é um fragmento. Então, as pedrinhas que a gente encontra aí no nosso dia a dia, na rua, no chão, nos jardins, são pedras que são fragmentos de rochas que eram muito maiores e que podem ter sido quebradas ou por ação humana, né? Ou que acontece naturalmente. As rochas não se desfazem, né? Mas elas se soltam por vários fatores. Ô, professora. Oi. Eu tenho um exemplo. É que nem no jogo. Assim, por exemplo, você começa com 0 fragmentos. Aí você vai juntando até 100 fragmentos. Aí você forma, por exemplo, uma pedra ou um cubo. Que jogo é esse? Minecraft? Não, Free Fire. Mas é basicamente isso, ó. Você tem vários fragmentinhos que aí quando você completa um determinado número aí, você forma uma coisa grandona, não é isso que você falou? Aí com isso dá pra você comprar uma roupa legal. Isso que o Luan tá falando... Não, não tem nada a ver. Oh, meu Deus. Tá, gente, esquece Free Fire, beleza. O exemplo foi bom, mas não vamos pensar no jogo. Então, isso que o Luan falou é o contrário do que eu tô falando, né? Se fragmentos são partes de rochas maiores, vários fragmentos pequenos, né, formam uma coisa maior depois. Fala, Augusto. Professora, mas essas pedrinhas que a gente encontra no asfalto, na rua, assim, elas são pedrinhas, elas são de rochas? Eu achei que fosse quando ele passava um concreto, a rua, quando ele secava, ficava assim. Mas... tá. Não, peraí. Entendeu? Entendi. Isso que você está falando é, por exemplo, ó, esse asfalto que é passado, que é colocado no chão aí, ele é feito é como se fosse uma rocha, só que muito, muito quente, porque aí ela fica líquida, né? Não chega a ficar líquida, fica tipo pastosa, que é para eles poderem espalhar pelo chão e deixar retinho, bonitinho. E aí, conforme isso vai solidificando,
Aí, às vezes, pode soltar esses fragmentos pequenininhos. O que eu tô falando de pedra que a gente encontra é, sei lá, essas pedrinhas cinzas, sabe? Que às vezes a gente encontra nos lugares. Não tô falando literalmente do asfalto. Essas pedrinhas pequenas do asfalto é o que não conseguiu se juntar na hora de secar e acabou ficando para fora e fica solta. Ou às vezes de tantos carros ficarem passando por cima vai soltando, sabe? É como se fosse tivesse uma rocha e a rocha foi se despedaçando aos poucos. Isso. Isso é um desgaste que essa rocha, né, que o asfalto ali tá sofrendo, porque tá o tempo todo passando carro em cima, peso, tá tomando chuva, tá tomando sol, e aí vai se fragmentando. É basicamente o que acontece com as rochas da natureza. Então, as rochas estão lá bonitinhas, enormes, e aí tem sol, tem vento, tem chuva, tem neve, enfim, tem várias coisas aquele que vão negócio lá, água, fazendo molho, isso pedra se dura? alimentar. Professor, eu tenho Tanto uma baixa até dúvida. que fura. É exatamente esse exemplo. Fala, Professor, Luan. tipo, as pedras, a maioria quando é floresta, tem tipo uma gosminha por cima. Pra que serve aquilo? Fica em cima da Essa pedra. gosminha pode ser musgo. Geralmente é musgo que tem. São plantinhas pequenininhas. Não serve, assim, pra gente, nós seres humanos, não tem tanta utilidade, assim, mas tá ali, é um ser vivo também. É uma planta que ficou Não, é que ali presinha. eu pensava que esse negócio era tipo uma proteção a mais da pedra. Não, não é. A pedra tá lá bonitinha e aí vai esse ser vivo, que é essa plantinha, e nasce ali, fica presa ali na pedra bonitinha, como se fosse o solo dela. Bom, beleza, vamos lá, vamos continuar então. Aí, passando para o segundo slide, a gente tem. Opa! Quando a gente fala de rochas, né, a gente tem, falando do processo de formação da rocha, a gente chama de ciclo das rochas ou ciclo geológico, tá? Então, essas rochas, elas são aglomerados. Então, aglomerado, todo mundo entende o que é, né? Um monte de coisinha ali junta, de diferentes tipos de minerais. Esses minerais, talvez vocês se lembrem, a gente já estava de quarentena quando a gente fala um pouquinho sobre os átomos, lembra? Vocês lembram disso? Então, esses átomos... É coisa que existe, né? O menor ser vivo? Ou um átomo menor ser vivo? Não é o menor ser vivo. O átomo já não chega a ser um ser vivo. Mas é a menor partícula do que existe. A menor coisinha que existe no planeta é o átomo. O Enzo perguntou se hoje é dobradinha. Sim. Depois dessa tem outra, ainda bem, né? Porque a gente não conseguiu andar muito. E aí, esses átomos, então, formam diferentes tipos de minerais, formam diferentes tipos de elementos químicos que formam minerais, e aí esses minerais formam as rochas. Então, essas rochas são vários minerais que foram se juntando ao longo de muito tempo, muito tempo. Quando a gente vou continuar o conteúdo, vocês vão entender como o processo do ciclo das rochas é muito demorado. E aí é o que eu coloquei, né? Estão num contínuo processo de transformação. Então, isso não acaba. O nome ciclo já quer dizer isso, né? Um ciclo tem fim? Se é um ciclo, ele não para, né? Ele passa sempre pelo mesmo lugar, ele fica ali rodando. Esse ciclo, ele é contínuo e infinito. E aí, no caso do ciclo das rochas, é um ciclo que demora bastante tempo para acontecer. E quando eu digo bastante tempo, é um tempo que nós, seres humanos, por exemplo, não conseguimos acompanhar. Porque a gente tem um tempo de vida muito curto em relação ao tempo de vida. Tempo de vida não, porque rochas não têm vida, né? Mas ao tempo de formação de uma rocha, por exemplo. O Rian quer falar alguma coisa ou você apertou sem querer, Rian? Eu, professor. Apertei sem querer, professor. Tá bom. Fala, Luan. Desculpa. É que nem o 8, ele é um ciclo infinito, se deitar ele. Sim. Exatamente. Bom, até aqui beleza, né? Todo mundo entendeu. Então, essas rochas são vários minerais que vão se juntando e aí são formados. Beleza. Aí aqui eu coloquei... Oi. Quando, na aula de geografia, o professor de geografia ele comentou sobre
3 tipos de rocha, eu esqueci o nome delas. A gente vai falar delas agora também. Mas ele disse que a gente diferencia as rochas por o tempo dela. Ele falou que quanto mais tempo, mais dura ela fica, se eu não me engano. E aí também, você disse dos aglomerados de partículas, né? Então, partículas diferentes, certo? Tem então, o quê? São partículas diferentes, né? A rocha não é aglomerado de partículas? Aglomerado de minerais, sim. Então, pode ter diferentes tipos, isso que diferencia a rocha. Então, não é o tempo, é os minerais. A gente usa uma classificação para as rochas que é o tipo de formação dela. Então, dependendo de como ela foi formada, a gente classifica ela de uma forma diferente. Eu vou falar sobre esse tipo de rocha e aí você fala se é a mesma coisa que o professor de geografia falou. É que essa matéria é geologia, né? Isso que eu estou falando agora é geologia, que é mais para geografia também, só que também tem a ver com ciências, né? Com biologia, porque a gente está falando de uma camada da Terra, que é a litosfera. São processos naturais que acontecem. Eu não lembro muito bem, mas eu vou tentar lembrar aqui para ver se encaixa. Quando você vê o nome, você vai lembrar aqui. Tá. Os Oi? tipos que a gente tá falando, que eu me lembro, ó, tinha as metamórficas e as rochas sedimentares. E as rochas magmáticas. E a gente vai falar delas, das 3, hoje ainda. Então, vamos lá. Só para a gente não colocar o carro na frente dos bois. Então, aqui eu coloquei algumas imagens, né? Isso aqui é o que a gente costuma chamar de pedra, porque é menorzinho. Mas isso são fragmentos dessas rochas que são formadas por diferentes minerais. Por isso que muitas rochas, por exemplo, elas têm até cores diferentes, tá vendo? Ó? Que elas, na mesma rocha, você tem várias cores diferentes, porque são formadas por diferentes tipos de minerais. E por isso que nem todas as rochas, elas são diferentes entre si. Elas têm um formato diferente, cores diferentes, algumas formações rochosas que... Oi? Algumas Quantas pedras minerais, existem no mundo? Vixe. Tá, mano, que pergunta. Como que eu vou contar quantas pedras existem no mundo? Fala pra mim. Não, eu pensei que você soubesse. Gente, mas como é impossível eu contar quantas pedras existem? É a mesma coisa que falar assim, quantas formigas existem no mundo? É impossível eu contar. Quantos grãos de areia existem no mundo? Gente, as pedras são formadas o tempo todo. Eu posso acabar de contar uma pedra aqui e aí alguém quebrar uma rocha e formar mais um monte de pedra. E aí eu vou ficar fazendo isso pra sempre. Ô, professor, contar. Oi. é que nem perguntar quantos litros de água tem no mundo. Não dá. Não é uma coisa contável. Tipo assim, dá para eu saber quantos tipos de minerais diferentes existem. Aí sim, agora quantas pedras tem, não dá para saber. Quantas pedras é impossível. Bom, beleza, continuando aqui então. Aí sobre os minerais, dê uma olhadinha aí, ó, por gentileza, vira a página na 380. Para a gente ver um pouco sobre esses minerais que formam essas rochas que a gente vai falar aqui. Nossa, eles são muito bonitos. Ó, professora, e cada vez que um vulcão entra em erupção, normalmente quando seca, a lava normalmente vira uma rocha magmática, né? Exatamente. E isso a gente falou também esse ano. Lembra quando a gente falou de vulcanismo lá na escola? Lembro. Que até a gente viu aqueles vídeos, então, que eu falei, quando a gente falar de rochas magmáticas, eu vou falar sobre isso de novo. Mas é isso, rochas magmáticas são formadas, assim como o nome sugere, de magma. Oi. Parece, né? É que essa aqui não é. Todos os nomes das cristãs. Mas o diamante também é um tipo de mineral. Então, esses minerais... Por que a gente fala que mineral é diferente de rocha? Acontece que... Bom, antes de eu falar isso, calma aí, vamos por partes. Vocês estão com lápis aí, alguma coisa fácil? Uma marca-texto, alguma coisa? Sim. Beleza. Então, vamos dar umas grifadinhas aí, que eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Eu vou ler primeiro, aí depois eu peço para vocês grifarem. Então, ó, estudos da distribuição dos tipos de rocha encontrados na costa
na crosta, desculpa, indicam que 95% dela é composta por rochas metamórficas e ígneas, que a gente vai falar sobre, né, quem elas são. No entanto, considerando apenas a superfície, meu Deus, considerando apenas a superfície da crosta, nota-se que 75% das rochas expostas são sedimentares. E aí vocês vão entender por quê. Ô, gente, desliga o áudio aí, por tá favor. atrapalhando. Pronto. Obrigada, gente. Aí aqui, ó, as rochas têm diferentes constituições minerais, sabe? Como eu havia falado, né? São rochas que são formadas de minerais diferentes. Então, elas variam em cor, textura, dureza, entre outras características. Aí aqui, não sei se era isso aqui, talvez responda a pergunta que me fizeram antes, que na natureza podem ser encontrados mais de 2.000 tipos de minerais. Isso os minerais que foram encontrados e reconhecidos, tá? A gente tem sempre que pensar que o planeta está num processo de transformação eterno. A gente não para, né? Ele é um ciclo, as coisas podem mudar o tempo todo e pode ser que tenham minerais que ainda não tenham sido descobertos, enfim, ou novos minerais que venham a surgir. Então, aqui, os minerais geralmente são sólidos, têm a composição determinada por análise química e física. Então, além de eu olhar para o mineral, né, não é só bater o olho no mineral e falar, esse mineral é um quartzo, esse mineral é uma... Enfim, eu não consigo identificar o mineral só olhando para ele. Eu preciso fazer uma análise química, eu tenho que levar esse mineral para um laboratório, ver do que esse mineral é feito, quais são os elementos químicos que formam esse mineral para determinar quem é esse mineral. E aí tem aqui, a mineralogia é a área que estuda esses minerais. Gente, existe cada coisinha no mundo, existe uma ciência que estuda só isso. E aí aqui, ó, os minerais arranjam-se em uma estrutura cristalina, um arranjo geométrico que define sua aparência externa. Isso quer dizer o quê? Que alguns minerais, conforme eles vão se arranjando, eles ficam meio que, não transparentes, mas eles ficam com essa aparência de cristal. E é por isso que é o nome cristal, mas os cristais são minerais, só que são minerais que são vendidos a um valor extremamente alto, mas justamente por causa da sua aparência, porque ele, às vezes, tem cristais que brilham, que reluzem, né, que tem cores que são muito bonitas, e aí isso tem um valor econômico, fica com um valor econômico muito alto. Para a Terra, para o planeta, esses minerais são todos iguais, mas a gente, ser humano, determinou que aquilo vale mais dinheiro do que outros minerais. Quem colocou meu nome de André? Eu. Eu não sabia. O nome de todo mundo, bem feito. Fui eu que coloquei. Bom, Eu não sabia que dava pra fazer isso. Tá. Colocou o nome dele de cadê o bebê? Achou! Nossa. É o Vocês do são John. muito engraçadinho, né? Nossa, Felipe, depois dessas tem que até sair da aula. Para, Marcos. Gente, ainda já carregou aí para vocês a imagem da tela ou ainda não? Não, professora, não carregou. Tá travado tudo. Apareceu agora. Tá, beleza. O Lu é muito exagerado, né? Professora, travou tudo. Bom, vamos lá, gente. Então, existem alguns minerais que ficam com essa aparência de cristal e aí eles acabaram, os seres humanos, né, acabaram dando um valor econômico aí para ele muito alto. Por isso que isso não deixa de ser um problema, né? Porque o que acontece? Isso faz com que mais pessoas vão atrás desses minerais. Então, acontece uma exploração muito grande desses minérios. Talvez vocês já tenham ouvido falar em mineração. Já ouviram falar em mineração? Sim. Sim. Vira aí a página da 381. No Minecraft é direto mineração. Fala, ô Felipe. Professora, o valor do mineral é obtido pela raridade ou pela dificuldade de conseguir? Sim, também. Pela dificuldade, né? Quanto mais fácil, quanto mais difícil o minério é de achar, mais caro ele vai ficar. Mas a aparência também tem a ver com isso.
Tem minérios que Nossa, têm uma que linda. aparência que para as pessoas é mais bonita e aí ele acaba ficando com um valor mais alto. Olha, o último parágrafo dessa página está escrito sobre mineração um pouquinho. Então, é o processo, né? É uma atividade de extração de minérios de minas. Os recursos minerais não são renováveis. Então, o que isso quer dizer? A gente tem lá, a gente sabe o que são recursos renováveis e não renováveis. Sabemos ou não sabemos? Professora, sim. Professora, mas agora eu tenho uma pergunta. É pra ver se você também acha isso. Na 381, não tem isso que parece na parede? Ah, Não parece o coca com gelo? Muito gelo? parece. Deu até vontade. É. Bom, o que a gente chama de recurso renovável são recursos que se renovam. Na verdade, assim, ó, vou abrir um parênteses. Na natureza, tudo se renova, tá? Então, a água vai se renovar, o solo vai se renovar, as rochas vão se renovar. A diferença, para a gente poder classificar o que é renovável e o que não é que tem coisas que demoram milhões de anos para se renovar. E coisas que demoram milhões de anos para se renovar, alguém de nós vai estar aqui para ver isso se renovar? Não. Então a gente considera não renovável, porque demora muito tempo. E os minerais são um desses recursos. Então, o processo, essa atividade da gente ficar extraindo esses minérios da natureza o tempo todo, né, por mais que a gente precise de minérios para, enfim, para as nossas atividades agora, né, com a modernização e a tecnologia, a gente precisa ter sempre bastante cautela, porque se um dia alguns minerais começarem a parar de existir porque a gente extraiu eles demais, vai demorar muito tempo para eles voltarem na natureza. Se voltarem, pode ser que eles deixem de existir e abram espaço para outros minerais, outros minérios. Então, é uma atividade econômica que é aí um pouco, enfim, perigosa para o planeta, porque a gente está mexendo num recurso que demora muito tempo para ser formado. Fala. Eu acho que eu achei um minério desses daí no mar, só que, tipo, eu era muito menorzinho. Aí o que eu fiz? Eu pensava que ia ter alguma coisa dentro, eu quebrei. E eu tenho esses restinhos até hoje. Acho que tinha umas pedrinhas nele, branquinho. Ô, professora, mas dá pra ver essa evolução de coisas não renováveis, que vai demorar anos pra renovar de novo? Dá só se criarem uma máquina pra voltar, pra ir pro futuro. Ah, sim. Aí sim. Mas enquanto isso não acontecer, a gente não vai conseguir ver essas coisas se renovarem. Quem tá me chamando? André, eu tenho uma ideia melhor. Ô, professora, não tem essa pedra de cima da imagem? Eu já vi em um desenho que essa pedra aqui, ela fica tipo em cavernas. Aí você vê se ela tiver oca, você quebra ela faz um brilho se você põe perto do fogo. Um brilho roxo. Você viu não apenas um show? Ah, isso daí é geodo. Não é geodo? Vocês são muito Ele viu no... geólogos, viu? Parabéns. Vocês são muito geólogos. Professora, Bom, Mordecai Rigby. Beleza. Esse desenho eu gosto. Desenho. Não foi pesquisa, não foi em desenho mesmo. Mas tá vendo como desenhos também ensinam a gente alguma coisa? Nem todos os desenhos. Meu pai não gosta que eu fique assistindo. Quem falou que o pai não gosta? O André? Não, meu pai. Por quê? Eu não sei. Ele é doido. Ai, desenho é tão bom. Eu adoro assistir desenho, gente. Eu gosto bastante. Bom, continuando. Professora, parece que o do Augusto travou. Ele não tá conseguindo falar nem ouvir, parece. Porque olha a cara dele. E ele tá com o áudio aberto. Mas eu não consegui falar o que eu queria. Fala, Augusto. Agora a gente tá te ouvindo. Obrigado. Dá pra escutar? Fala. Fala, Augusto. Meu Deus. Eu acho que hoje não deve existir isso, mas se, por exemplo, no futuro criar uma nova rocha que seja um aglomerado de substâncias e a rocha for Augusto, eu não tô te ouvindo, Augusto?
Não, Não, velho. Pedro. É mentira, Augusto. A gente tá te ouvindo sim, fala. Eu ia falar 3 coisas, agora eu esqueci. A primeira é, no futuro pode existir uma pedra que seja mole, por exemplo. Não muito, mas mole, por causa das suas substâncias. Então, o nome rocha que a gente fala é justamente para esses minérios que se solidificaram, entendeu? Então, Sim. talvez esses minérios, talvez não, né? Esses minérios num outro estado, sem ser sólido, Vai a ter gente outro chama nome. de outro nome, exatamente. Qual que é a outra pergunta? Outra pergunta é sobre os cristais. Você disse que o ser humano fica aquilo como um cristal e coloca um preço maior, certo? Certo. Se eu achar uma rocha brilhante que ninguém conhece e eu falar que aquilo vai ser caro? Ou então eu tenho que na gente falar, isso daqui é brilhante, então vai ser caro. Não, ó, a primeira pessoa, eu não sei quem foi a primeira pessoa que sei lá, que viu um ouro ou que viu uma pedra de diamante. Mas essa primeira pessoa que viu deve ter olhado e falado, nossa, eu nunca vi uma pedra dessa. Essa pedra é muito bonita, eu demorei muito para achar ela. Então eu vou falar que ela vale muito. Alguém teve que inventar que isso valia muito. Não foi o planeta Terra que falou assim, ser humano, essa terra que você tá tirando de mim vale R$1 milhão. Foi o ser humano que falou, eu quero que isso valha muito. E aí ele quis que valesse e aí outras pessoas começaram a comprar. Então se você achar uma rocha que ninguém conhece, que é bonita, que você acha, e fala assim, olha, isso aqui é muito raro e vai valer a partir de hoje, cada pedrinha de 1 centímetro vai valer R$100 mil. Vai valer R$100 mil e acabou. As pessoas pagam pelas coisas, as pessoas são doidas. Então, Eu sou maluca. O Augusto ia ter Eu não, que professora, eu sou mão de vaca, não vou. Eu também sou mão de vaca, mas as pessoas, quem tem dinheiro não é mão de vaca. As pessoas estão comprando máscara para usar no rosto de R$300, gente. É só um pedaço de pano, pelo amor de Deus. Você falou R$100 mil, até arrepiei agora. Até eu arrepio com R$100 mil. Eu já arrepio com 1.000, com 100 mil, então. E qual que era a última pergunta, Augusto? Pera. A última pergunta, Augusto. Augusto, não tô te ouvindo. Estamos sim, Augusto. Fala. Mano, eu olhei para a página 300. Professora. Deixa ele falar rapidinho, peraí. Mas deixa ele falar. Depois você fala. Caramba, só falta mais uma. Professora, pode ir, não. Esqueci. Ô, gente, que ódio, velho. O Augusto precisa ter uma notinha assim, ó, para anotar as coisas, porque ele tem. O Augusto é tipo a Dory, ele vai esquecendo as coisas 2 segundos Ô, depois. professora, eu tenho isso daqui, ó. Eu também. Ódio. Eu também tenho post-it. Fala, Paloma. Acabei de mandar pra você, professora. Ah, tá bom. Obrigada. Ela interrompeu o Ainda Augusto pra falar. para falar isso. Fala, Augusto. Fala, lembrou. A Dory lembrou. Você, Fala. hein, Paloma? Então. Ih, Augusto, agora a gente não tá chovendo de verdade. Ixi, Tá bom de Augusto. verdade agora, gente. Gente, Pra mim tá assim. A gente vai fazer uma vaquinha para comprar algum fone novo para Augusto. Não sei qual que é o problema. Ô, professora, Augusto, não quebra, parece por que favor, o Marcos não tá quebra. muito travado. Tá travado desde o começo da aula. O Cadê Marcos. o Marcos? Tem que ser Mas, aqueles baratos, gente, pode ser aqueles caros. O outro é em manga. Pra mim, o Marcos Professora, gostou. e fazer vaquinha pra dar um fone pro Augusto novo? Eu não tô tendo nem dinheiro pra dar R$1 pro meu. Bom, gente, Não tem vamos dinheiro nem continuar, pra ir vamos pra continuar. cara do farol do carro. Beleza, então todo mundo entendeu o que são minerais, que é a extração de minério, o que é, né, o que é a mineração, que é uma atividade humana que parece que é legal, mas como várias atividades humanas, não é tão legal assim a longo prazo, e a gente tem que tomar bastante cuidado. Aí o que temos aqui? Vamos começar a falar sobre os tipos de rocha que esses minerais vão formar. Então, vira aí a página. Eu vou passar o slide também. E vamos falar das rochas que são rochas magmáticas.
Então vamos lá. Antes de eu falar, deixa eu só fazer Feito de lava, né, professora? Deixa eu só fazer um adendo aqui. No último... professora, então na minha casa parece que tem um balcão feito de rocha magmática. Pode ser que tenha, André. E vocês vão entender, a gente vai falar um pouquinho, peraí. Ó, então as rochas magmáticas são o quê? Então, como a gente já estava falando antes, o processo, né, lá a ação dos vulcões, quando o magma sai para fora do vulcão, que a gente chama de extravasa para fora do vulcão, né, que a gente chama de lava, e essa lava se solidifica, a gente tem uma rocha que é formada a partir dali, porque ali era uma substância pastosa, não chegava a ser líquida, era líquido, né, porque estava ali quente, muito quente. Tipo cocô de neném, né, professora, que você tinha falado? Nossa, André. Mas o cocô de neném não sai da mesma temperatura que uma lava, ainda bem, né? Senão ia queimar toda a sala. Beleza. Então, essa lava, depois que ela sai do vulcão, ela entra em contato com a atmosfera terrestre, aqui do lado de fora, e aqui é muito mais frio do que na parte de dentro da Terra, isso a gente já sabe. Então, essa rocha essa lava vai se solidificar. Vai esfriar. E a gente vai ter a formação de uma rocha, exatamente. Então, essa lava solidificada é chamada de rocha magmática. E existem 2 tipos de rocha magmática. Essa que eu falei agora dos vulcões, a gente chama de rocha extrusiva. Intrusiva é de dentro, é dentro, é fora. Então, rochas magmáticas extrusivas, elas são formadas na parte de fora, que saem para fora do solo, vamos dizer assim, que a gente consegue ver sem precisar cavar, vamos dizer. Google, eu perguntei como é que o diamante se formava, né? Ele falou que tipo, era um minério que quando aquecido virava diamante. Então, o diamante é minério extrusivo? Não quer dizer que o diamante é rocha magmática. Não é. Tá? O que tem intrusivo e extrusivo são as rochas magmáticas, são formadas a partir do magma. O diamante não é formado a partir do magma, tá? Então, continuando. Então, as rochas intrusivas, elas são assim, ó. A gente lá não viu as placas tectônicas, a gente viu que tem um manto que está dentro do planeta Terra, aliás, que compõe, né, o planeta Terra, e que isso está sempre em movimento. A gente já não falou que a Terra está sempre em movimento, mesmo na parte de dentro? Beleza. Então, imagina que todo esse manto, esse magma que está lá dentro, está sendo movimentado, está sofrendo pressão o tempo todo, porque a gente tem as tectônicas que ficam ali forçando. Conforme esses movimentos vão acontecendo das tectônicas, essas camadas, esse magma vai ficando cada vez mais próximo da superfície, porque ele vai sendo empurrado ali, vai ficando cada vez mais próximo da superfície, e aí isso vai acabar se solidificando, só que a gente, enfim, vai se solidificando, e aí esse que está se solidificando aí é chamado de intrusiva. Então, extrusiva é lá da lava. O extrusivo é o magma que se solidifica conforme ele vai chegando mais perto da superfície terrestre. Ele vai subindo pelo manto, vai chegando na crosta, solidificou, rocha magmática intrusiva. Aí a gente tem o magma que saiu pelo vulcão em formato de lava, rocha magmática extrusiva. Tudo bem? Extrusiva? Aqui. Deu para entender? Tá de besteira no chat, velho. Então, eu queria saber como é que faz para cortar, parar. Já sei, vamos lá. Presta atenção na aula. Tá todo mundo no chat falando de Free Fire. Ô, professora, Você tá falando? Eu acho que é ou o Eduardo ou o Agora ninguém mais vai brincar, vai falar disso, porque eu É o Eduardo. Para todo mundo. É o Eduardo. Eu não tô falando nada de Free Fire. Gente, chega. Esquece quem tá no chat, deixa lá. Alguém ia me perguntar alguma coisa? Ou eu posso continuar?
Beleza, então eu vou continuar. Então, aqui nessa imagem eu trouxe 2 exemplos. Uma de... Oi, Ju. De direito, o que são as rochas magmáticas intrusivas e extrusivas ainda. Tá, vamos lá. Você entendeu a parte que eu falei? Que essas rochas magmáticas são formadas a partir do magma que se resfria? Beleza. Então, imagina assim, ó, quando o magma se resfria, o magma tá lá dentro, não tá? É que vocês não conseguem me enxergar, né? Vocês estão me enxergando? Não. Eu tô. Ah, professor, eu tô enxergando. Você tá me vendo, Ju? Sim. Tá, então beleza, que eu tô fazendo aqui com a mão, aí não adianta nada eu fazer se vocês não estão me vendo. Então, ó, presta atenção. Então tem lá o magma, lá dentro, lá no manto, certo? Aí imagina que esse magma, conforme as tectônicas estão se mexendo, você vai sendo empurrado, vai sofrendo pressão, e aí esse magma vai cada vez ficando mais próximo da superfície terrestre, que é onde a gente está. Conforme ele vai chegando mais perto, a temperatura não vai diminuindo, porque lá dentro do núcleo do planeta é muito quente. É muito quente. Mais longe, E aqui vai esfriando, mais geladinho. certo? Então, conforme está chegando mais perto da superfície, isso que era magma, que era líquido, vai começar a endurecer. Virar rocha. E aí vai virar uma rocha. E a gente chama de intrusiva porque ela está se formando dentro ainda, vamos dizer, da crosta, sabe? Ela está se formando na parte de dentro. Ela não sai para fora, ela vai sendo empurrada, vai se formando ao longo dos milhares de anos, que eu falei, demora muito tempo para tudo isso acontecer. Então, ao longo dos milhares de anos, aí essa rocha continua sendo empurrada para cima, aí a gente começa a perceber ela na parte de fora da Terra. Ela vai saindo, como se fosse realmente saindo debaixo da Terra. Isso é intrusiva. A extrusiva é quando a gente tem esse magma que sai pelos vulcões. Então, ele sai de uma vez, ó, saiu, virou lava, e aí acontece bem mais rápido, né? Porque depois que a lava foi jogada para fora do vulcão, para isso se solidificar, é muito mais rapidinho, certo? Porque o magma não vai ficar lá líquido 2 meses, e no dia seguinte, quando você chegar lá, já vai estar tudo duro. É muito rápido, certo? É óbvio que isso vai endurecendo, né? Ficando cada vez mais duro com o tempo, mas acontece mais rápido. Intrusiva é quando o magma está sendo empurrado, forçado pelo movimento, né, interno do planeta. E aí essa rocha é formada do lado de dentro. A extrusiva é quando essa lava é formada a partir da lava que sai do lado de fora. Tá bom. Ficou mais claro agora? Beleza. Então tá. Aí aqui, esse aqui é um granito, essa do lado, essa meio vermelhinha é um granito, e essa aqui é uma rocha magmática intrusiva. E a outra que está do outro lado é o basalto, que é a rocha magmática extrusiva. Tá? Então, as rochas que são formadas a partir dessas lavas, as mais comuns são os basaltos. Eu coloquei só algumas imagens, mas existem vários tipos, gente, de rocha magmática, vários tipos de rocha sedimentar, vários tipos de várias rochas. O que tem na minha casa é bem parecida com essa, intrusiva, porque... Às vezes é granito mesmo, André. Depois pergunta para sua mãe. Mas a maior parte é preto e uma pequena parte é branco. Mas é porque tem cor diferente mesmo. Granizo é uma coisa, granito é outra. Granizo com Z é o que sai do céu, que cai do céu lá com as chuvas. Granito com T são essas rochas, são diferentes. Não. Paloma, você quer falar alguma coisa? Fala. Sabe esse granito aí, professora? Eu acho que eu tenho na minha casa, na minha escada. Gente, é muito comum, é por isso que eu tô falando. O ser humano, a gente usa esses minerais, essas rochas, muito mais do que vocês podem imaginar. Nosso chão, a gente faz móvel, a gente faz construções, a gente faz estátuas. Aí, ó. Não sei se é granito, mas é algum tipo de rocha, bem tratado. Tem um monte de pia que é de granito. Sim, pia, o chão de mármore, de granito. Mais pra frente, quando a gente falar de outro tipo de rocha, vocês vão ver um outro tipo que também é usado muito enfim, para fazer piso de chão. Eu acho que é muito comum mesmo, porque eu achei 2 vezes já no mar. O quê? Uma rocha dessa, uma pedra dessa.
É comum. Oi, quem mais? Como é que eles fazem para deixar o granito retinho? Ah, gente, Assim. porque vai para uma fábrica. Eles pegam lá um bloco enorme dessa rocha, uma pedrona gigante, aí leva para essas fábricas, para essas empresas, e aí lá eles vão lixar, vão polir, vão deixar no formato que eles querem. É isso, eles vão esculpindo. Não tinha aquelas pessoas que esculpiam estátuas de mármore lá na Grécia Antiga? Então, a mesma coisa eles fazem hoje em dia. Pega um blocão e vai dividindo, vai lixando, vai polindo, deixando bem bonitinho para poder ser comercializado. Não adianta me entregar um pedaço de bloco enorme de pedra. Vou fazer o quê com isso? Nada, né? Professor, e falar, quanto você? Você que... Professora. Não ouvi o que alguém falou aí. O quê? A rocha, a pedra é mais importante para quê? Como assim mais importante para quê? Ué, a gente usa um monte de coisa, gente, que vai rocha. A gente usa um monte de coisa. A gente faz asfalto, a gente usa pedra nas construções. As nossas casas, gente, vai pedra. Não sei se alguém já viu alguma construção que tem na frente, assim, tem um monte enorme de areia, aí um monte enorme de pedra. Então, a gente usa para um monte de coisa. Professora. Oi. Como que o ser humano faz para pegar o granito, sendo que ele é feito dentro, na parte interna? Porque em algum momento isso vai sair para fora. Eu estava falando para a Ju, né, que está explicando para vocês. Esse movimento de ser empurrado para fora não para. Então, conforme isso vai, uma hora isso vai aparecer pro lado de fora, entendeu? E aí, quando aparece pro lado de fora, o ser humano vai lá e... Essa pessoa ficava lá embaixo para sempre. Não, ele vai subindo, porque não para de se movimentar a Terra, né? Então, isso vai ser empurrado ao longo do tempo e aí, em algum momento, dá pra gente pegar. Professora, Oi. Eu não vou falar essa dúvida porque ela não se encaixa muito no assunto, mas o mármore, ele é rocha o quê? A gente vai falar dele, peraí. Eu tenho até uma imagem dele, tá bom? Tá. Então tá, beleza. Rochas magmáticas foi, né? Todo mundo compreendeu. A partir do magma solidificado, do resfriamento do magma. Certo. Rochas metamórficas. Olhem aí, cadê? Na página 383 de vocês. Aí tem lá, o segundo parágrafo aqui, ó. Tá assim, ó. Já as rochas metamórficas, como o próprio nome sugere, são formadas a partir de um processo de transformação, conhecido como metamorfismo. Todo mundo já ouviu falar em metamorfose, ou não? Já, né? E o que é a metamorfose? Quando a borboleta vira... Quando se transforma? Alguma coisa do tipo? Isso. Uma metamorfose, ela é um processo de transformação de alguma coisa. Então, pode ser de um animal, por exemplo, a borboleta, ou os sapos também fazem metamorfose. E quando a gente fala E a metamorfose é um processo de transformação que pode acontecer tanto com seres vivos, com seres não vivos, como as rochas. Então, as rochas também passam por esse processo que, no caso de rochas, a gente chama de metamorfismo, mas vem de metamorfose, porque elas são transformadas. Professora, não entendi. Como assim elas são transformadas? A gente não tem lá as rochas magmáticas? Sim. Então, imagina que essas rochas magmáticas estão lá para fora, né? Tá lá na crosta, beleza. Eu não sempre falo que o planeta está em constante modificação. Existem um monte de eventos naturais que acontecem que fazem com que as coisas se modificam. Quais eventos são esses? A gente tem a ação das águas da chuva, a gente tem a ação das águas do mar, a gente tem a ação dos ventos, a gente tem sol, a gente tem tsunamis ou terremotos, enfim, existem vários fenômenos que acontecem na natureza que ajudam com que essas rochas elas sejam fragmentadas. Então, vamos terminar de ler para vocês conseguirem entender. Ó. Esse processo... Oi. No livro aqui, na página 86, a pedra que eu peguei no mar parece muito com essa primeira aí. Ah, mas depois... Tá, 386? É. Qual delas? Tem um monte aqui.
Eu perguntei, o Pedro parou de falar. Bom, vamos continuar, gente. Eu perguntei qual delas, tem um monte. A primeira aí, Pro. Ah, tá, a primeira. Beleza. Gente, pedrinha? Vamos voltar lá na 383. Então tá assim, ó, esse processo, então, né, de metamorfismo ocorre geralmente nas regiões de deslocamento das placas tectônicas, né? Então, tá vendo como as placas tectônicas são muito mais do que a gente já tinha visto lá? Sim. A Ju quer falar alguma coisa, Ju? Não, pronto. Foi sem querer. Foi sem querer? Ah, tá bom, beleza. Então, as placas tectônicas, elas estão em constante movimento e isso causa diversos efeitos para a gente aqui. A gente já tinha visto algumas coisas que aconteciam antes, que era o tsunami, os vulcões, os terremotos, e olha como eles estão sendo importantes também para a formação de recursos. Então, aqui, ó, condições como altas temperaturas, pressão, grande atrito, deixam as rochas originais instáveis. Essas rochas originais são as rochas magmáticas, causando nelas profundas transformações químicas e físicas, o que gera um rearranjo das suas formas e da orientação dos minerais. E aí isso tudo vai formar as rochas metamórficas. Então, rochas metamórficas são rochas que são formadas a partir do processo de transformação de outros tipos de rocha. Não necessariamente só as rochas magmáticas. Tá? Assim que eu falar das sedimentares, vocês vão entender que uma rocha pode virar outra. Eu coloquei num slide também que tem tipo um ciclo assim que dá para entender quem que pode virar quem. Mas é isso, rochas metamórficas são rochas que passam por esse processo de metamorfismo, que eram rochas que eram de outros tipos e depois de vários processos naturais, né, do intemperismo que essas rochas sofreram, elas acabam se modificando, são transformadas e a gente chama elas de rochas metamórficas. O mármore, que alguém me perguntou, que eu já não lembro quem, é uma rocha metamórfica. Augusto. Tá? E aí, esse exemplo que está aqui do lado do slide, eu queria colocar uma outra imagem que é para vocês entenderem que tipo de chão é esse. Que tipo de chão, ó. Que tipo de rocha é essa? Essa rocha cinza a gente chama de ardósia. A ardósia, se eu falar assim, alguém sabe o que é ardósia? Não, vocês vão falar, professora, eu nunca vi isso. Mas eu vou mostrar como eu penso em algo comestível, professora. Ardósia comestível? Quando fala esse nome, eu penso em algo comestível. Eu vou comer uma ardósiazinha. Vou dar uma derretida nela na panela. Parece doença. Ó, eu tô tentando... Eu vou ver se eu consigo pegar a imagem aqui que eu queria mostrar pra vocês. Ah, vou pegar. Vou dar um busca. Enquanto eu tô pegando a imagem da ardósia, eu vou falar das rochas sedimentares. Então, rochas sedimentares, o nome também já dá uma dica. Não, são só 3, vai. Só 3? As rochas... as magmáticas, sedimentares e metamórficas. Tem mais só alguma, 3. Não tem não? Não tem não. As magmáticas a gente divide em extrusiva ou intrusiva. Isso, intrusiva e extrusiva, é isso, professora. Nossa, professora. Ó, tá vendo essa imagem que eu joguei aqui no slide agora? Sim. Isso aqui é um chão de ardósia. Talvez vocês já tenham visto esse chão em algum lugar. Esse chão cinzinha. Gente, como não? Como é que é o chão da escola de vocês, gente? Não sei. Na verdade, professora, eu disse que eu conheci esse lugar, esse chão de algum lugar. O chão da escola... O chão da escola não é assim, porque são chãos diferentes, mas a rocha é usada, é a mesma rocha. Professora. Sei lá, essa aqui tá com mais brilho e tudo mais, tá mais novinho. Professora. Mas é tudo ardósia. Oi. Um dia eu fui votar numa escola pública, aí eu fui lá e esse chão era tipo igualzinho esse. Essa ardósia é muito comum ser utilizada para fazer piso, gente. Não é tão cara. Não, justamente por isso que ela é muito utilizada, entendeu? Porque ela não tem um preço tão alto. O mármore, por exemplo, que também é uma rocha metamórfica, já tem um valor bem mais alto. Vai tentar fazer um chão de mármore. Pra quê? Vai fazer aí uma pia de mármore para você ver quanto é que vai ficar. Não fica barato. O mármore é caro.
Mas as duas são rochas metamórficas. Mas para vocês verem como quem determina o valor de uma rocha somos nós mesmos. Porque se são rochas que são formadas a partir do mesmo, né? Que são formadas da mesma forma, como que uma é mais valiosa que outra? É o ser humano que olha e fala, não, essa rocha mármore é mais bonita, então ela vai ser mais cara. Essa aqui é mais feinha, então ela pode ser mais barata. É isso, na verdade, que a gente faz. A gente classifica as coisas pela aparência delas. A gente faz isso com todo mundo, o tempo todo. Oi? É engraçado o jeito que vocês criticam as coisas, falam feinha. Quando uma pessoa não é sensível, você fala, é feia pra caramba esse negócio. É feinha. Quem? Eu falo feinha? Você falou feinha, professora. É muito engraçado esse jeito. É porque eu não gosto de machucar as rochas, tadinha. Eu não quero que elas achem que elas são feias. Elas não são feias. Pessoa que fala feia pra caramba. Meu Deus do céu. Não, elas são... Elas não são feias. As pessoas que falam que elas são... As rochas, elas têm que saber que eu sou a favor de todas as rochas, da mesma forma. Professora. Do diamante até o basalto. Oi? Se fosse eu daria nome para as rochas. Mas as rochas têm nome. Aí, ó, mármore, ardosa. Não, eu chamaria de nome de pessoa mesmo. Eu chamaria assim. Essa daqui seria a feia. Essa daí seria feia, aí essa aqui de azul seria a bonita, e essa do meio Professora, seria... falta menos de 1 minuto pra acabar. Mentira, menos de 1 minuto? Não, que menino, tá doido? Que susto! 3 minutos. 3 minutos. Vamos lá, então. Que mentiroso você é, Marcos. Eu vi no meu telefone, tá? Não. Deu meio-dia agora no meu telefone. Calma, Marcos, calma, olha o coração. A gente vai passar um pouquinho do meio-dia, mas tá tudo bem. Todo mundo vai sobreviver, tá bom? Vamos lá. Professora. Vai cair. Pra mim, a pedra mais bonita. Vamos, vira aí de novo na 385, pra gente falar das rochas sedimentares. Pra mim, a rocha mais bonita é o obsidiana. É mesmo? Essa montanha de arco-íris no Peru é bem bonita. Linda, né? Ó, rochas sedimentares, então, elas também são formadas a partir do intemperismo, né? Então, imagina que eu tenho lá uma rocha magmática ou uma rocha metamórfica, que tá lá, beleza, bonitinha. E aí, essas rochas vão sofrendo desgaste e elas vão se fragmentando. Esses fragmentos a gente chama de sedimento. E esses sedimentos, eles podem ser transportados, vão ficar menores, né? Eles podem ser transportados pela água ou pelos ventos. E aí, conforme esses sedimentos vão sendo agrupados novamente, eles formam uma rocha sedimentar. Então, rocha sedimentar é formada a partir de sedimentos de outros tipos de rocha. Fragmentos de outros tipos de rocha. Deu para entender, mais ou menos? Imagina que eu tenho... ai, meu Deus, deixa eu pensar. Imagina que eu tenho uma rochona lá, uma rocha toda feita de um mármore enorme, lindão, bem bonitão, beleza. Aí esse mármore sofre com água, tá ali tomando água da chuva, tá ali tomando vento, enfim, durante muito tempo, tá, gente? As rochas sedimentares também não são feitas de um ano para o outro, isso demora para acontecer. E aí as rochas estão lá, bonitinhas, e aí elas começam a sofrer esse processo do intemperismo. Elas começam a se fragmentar. Igual a gente estava falando, que o Augusto falou, do asfalto. Que a gente fica passando com o carro várias vezes no mesmo lugar, não tem que refazer o asfalto, porque ele vai começando a se desgastar. Então, essas rochas também se desgastam na natureza. E esses sedimentos que vão soltando delas vão formar mais para frente rochas sedimentares, porque todos esses sedimentos vão se juntar em algum momento, em algum lugar, e vão formar os tipos de rocha. Só que as rochas sedimentares, então, elas são formadas de vários tipos de rocha, porque saem vários tipos de rocha, fragmentos, e aí se juntam. Então, agora eu tenho uma rocha totalmente nova, porque imagina que eu tinha uma pedra só de mármore que se fragmentou. E aí esse sedimento da rocha de mármore se encontrou com sedimento de outros tipos de rocha. E aí formou uma rocha sedimentar. Essa da imagem aqui que eu trouxe é o arenito. Tá vendo? Olha, tá vendo que tem várias camadas. Deixa eu aumentar um pouquinho a imagem. Tem várias camadas aqui, ó. Bem bonita. Tudo isso aqui demora muito para ser formado, tá, gente? Só 1 minuto.
Agora falta Menos de um um mês. minuto. Mas enfim, eu vou continuar na próxima aula, mas até aqui acho que tá tudo bem, né? A gente retoma de novo alguma coisa na aula que vem. Vejo vocês na quarta-feira. Vou pedir para vocês fazerem umas leituras. Eu vou mandar lá no grupo, no sala de aula, tá bom? Tchau, professora. Tchau. Professora. Tchau, professora. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau. Vejo vocês. Professora. Oi.